São 6h50 e nós estamos de volta com a notícia de frente desta quinta-feira. E agora vamos falar aqui de uma outra polêmica. Mais uma. Essa daqui é uma polêmica local, né? Nós já tivemos a nacional, Daqui a pouquinho tem vamos ter uma internacional, agora é a local. Vamos lá. A decisão do governo do estado em mudar o sistema de transporte, né? O modal aí de VLT para BRT, intensificou exatamente essa polêmica sobre a obra que se arrasta há pelo menos 7 anos. Representantes de entidades do sistema ferroviário questionam as alegações do governo para fazer a mudança. E quem tem os detalhes é o repórter José Porto. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, já pediu para a Assembleia Legislativa a autorização para acabar com o VLT, o veículo leve sob trilhos, e implantar o BRT, o Bus Rapid Transport. Vários estudos foram feitos a pedido do governo estadual sobre a viabilidade do VLT, que está parado desde 2014. A conclusão é de que fica muito caro terminar o VLT, que já consumiu mais de R$1 bilhão, e seriam necessários mais de 700 milhões para a conclusão da obra. Sem contar que, segundo a equipe estadual, a tarifa ficaria acima de R$ 5,00, considerada muito alta para o modal. O BRT teria uma tarifa na casa dos R$ 3,00 e custaria pouco mais de 430 milhões para a implantação. O presidente da ABFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, alega que a mudança do modal, depois de tantos gastos, não representa uma evolução. E a população vai perder muito com isso. A população perde um transporte limpo, seguro, eficiente, consagrado no mundo inteiro e que poderia, na integração com o transporte rodoviário, ser um sistema de transporte que desse à população a melhor forma dela ser transportada de uma forma digna, eu diria. Eu não sei se o BRT vai ter essa capacidade de poder fazer esse tipo de transporte, que é uma prerrogativa mundial, consagrada no mundo inteiro e que, lamentavelmente, Cuiabá, Várzea Grande, o próprio governo de Mato Grosso perde. A decisão do governo de Mato Grosso em acabar com o VLT e implantar o sistema BRT ganhou reforço depois que a Procuradoria da República em Mato Grosso aceitou um acordo de leniência com uma das principais empresas que compõem o consórcio do VLT, a CR Almeida Engenharia. Um dos executivos da empresa firmou o acordo com o Ministério Público, garantindo a devolução de recursos de um esquema de corrupção que foi montado paralelo às obras do VLT. A delação do ex-governador Silval Barbosa, que foi o governo na época da implantação do projeto, colocou para o Ministério Público que havia um acordo de corrupção com as empresas do consórcio que devolveriam 3% de propina, de comissão, sobre mais de 600 milhões de reais que foram investidos no consórcio. O representante da indústria questiona ainda a transparência sobre os motivos do governo para a mudança de VLT para o BRT. Já o ex-secretário nacional de Mobilidade lembra que parte dos recursos já investidos no VLT vem do Fundo de Garantia, que é um fundo do trabalhador. O uso desse recurso deve ser pensado e utilizado com muita responsabilidade. Então, essa decisão foi tomada. Eu acho que o que está acontecendo é que o debate parece que voltou no período de 2012. Está faltando exatamente essa conversa, cada um lutando por seus interesses e não chegando a uma conclusão satisfatória que seria atendimento da população. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a mudança do modal teve um pedido de vistas, mas não deve encontrar resistências para a aprovação, já que o Poder Executivo usa um argumento com os parlamentares de resolver de vez a novela da obra paralisada do VLT. Mas essa decisão de Mauro Mendes pode sofrer questionamentos, inclusive na Justiça. Nós vamos tomar as ações necessárias
ver quem pode nos ajudar para que isso possa eventualmente ser revertido, mas dentro das condições normais. Nós não vamos forçar nada, porque não cabe a nós, como entidade ou mesmo setor, forçar uma situação que, se for comprovada como a gente desejaria que o fosse, mas não nos trouxeram dados que pudesse comprovar, a gente aceitaria de bom grado. E nós vamos aqui a uma outra reportagem sobre esse assunto, é que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em primeira votação a mudança do veículo leve sobre trilhos, o VLT, para o BRT. Vamos conferir agora o que os deputados falaram a respeito desse assunto. Os deputados em plenário acataram um pedido do governador Mauro Mendes para mudar o modal VLT para o BRT. Houveram apenas 2 manifestações em plenário sobre essa votação, mas a maioria concordou com o pedido do governo. As manifestações em contrário, o projeto está aprovado e vai à segunda votação. No final da votação, o presidente da Casa, deputado Eduardo Botelho, fez questão de ressaltar que a decisão do Legislativo Estadual não é uma decisão política, mas apenas autorizando o governo a mudar um sistema de contrato e contratação também de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Mas que o governo é que vai decidir que sistema, que modal será concluído nessa história, a novela envolvendo o VLT e agora essa mudança para o BRT. Os deputados foram muito cobrados sobre essa decisão, mas acabaram aí sem muitas discussões, inclusive com a própria sociedade, autorizando o governo a fazer essa mudança depois que o VLT já consumiu mais de R$1 bilhão em recursos públicos, ou seja, que o Estado terá que pagar. A aprovação dessa lei no formato em que ela está, ela só amplia a insegurança jurídica em torno dessa questão. Ora, o Estado aprovou uma lei em 2011 autorizando a contratação de um empréstimo junto à Caixa Econômica para um objeto específico, que era a implantação do VLT. Sem entrar no mérito dessa decisão, há um contrato assinado com a Caixa Econômica, há recursos que já foram liberados, ou seja, há todo um processo já em andamento há 7 anos, infelizmente. E agora, 7 anos depois, nós aprovamos uma alteração naquela lei original. Ela não resolve o problema, mantém a insegurança jurídica e nós entendemos que o governador do estado ele precisa abrir um debate com Várzea Grande, com Cuiabá, com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, os outros poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, com universidade, com técnicos especializados em mobilidade urbana, para que encontremos uma solução segura e definitiva. Temos aí, em 2011, 2012, eu fui contra a questão da modificação de modal de VLT, de BRT para VLT, foi o deputado Baiano, o deputado Zeca Viana, eu. Nós achávamos, primeiro, que nós não temos sobe e desce a quantidade necessária para manutenção e para manter o VLT dentro da nossa capital. Nós não temos ainda uma população suficiente para este modal. O projeto precisa ainda de uma segunda votação, mas a primeira já aconteceu e o governo não terá dificuldades aqui na Assembleia para chancelar aí a aprovação de mudança de VLT para o BRT. E ainda muita polêmica e discussão paralela sobre essa troca de projetos, depois que as obras do VLT estão paralisadas aí desde 2014, um projeto que vem sendo discutido em Mato Grosso já há 8 anos. E esse assunto aí é o destaque do professor Haroldo, e também é o seguinte, esse tema é a manchete principal aqui do jornal A Gazeta hoje, que diz o seguinte: queda de braço, BRT abre nova guerra entre Mendes e o prefeito. O governador, inclusive, tinha feito uma notificação para que Emanuel Pinheiro não fizesse aí a renovação da frota, não promovesse a renovação da frota. Aí o prefeito, na reportagem aqui do jornal A Gazeta,
fez ainda uma contranotificação para que o governador não tome nenhuma decisão sobre a troca do modal sem consultar os municípios integrantes da região metropolitana. E uma outra informação é que o prefeito Emanuel Pinheiro entrou com um novo recurso lá no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para que seja reconsiderada a decisão que negou a liminar do presidente do STJ. Professor Haroldo, foi só para contribuir. Claro, ótimo, muito bom. Não tem a menor dúvida disso. Muito destaque agora. Olha, isso para vocês verem o quanto que estão atropelando o processo com relação a essa tentativa de mudança de modal de VLT para BRT por parte do governo do estado de Mato Grosso. Num primeiro momento, o governo do estado anuncia de forma monocrática, não consigo achar outra palavra que substitua isso, essa tentativa de mudança do modal. Depois ele tenta se explicar, encaminha um projeto junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para que possa ser apreciado. A Assembleia Legislativa aprova em primeira instância, precisando necessariamente de uma segunda votação para que possa passar, e um projeto sendo apresentado e votado de forma urgente, urgentíssima. Primeiro que eu não entendo por que tanta vontade, com tanta celeridade nesse processo agora, considerando que não vai começar da noite para o dia essa mudança do modal de VLT para o BRT. Ponto 1, né? Que é muito importante. Ponto 2, toda lei que mexe com a vida do cidadão, que mexe com a coletividade, com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas, e isso é fato, o transporte público mexe com milhares de pessoas, milhares de famílias diariamente, né? É preciso que tenha uma leitura um pouco mais ampla e seja um pouco mais debatido com a sociedade civil, né? Ou seja, precede até mesmo de forma constitucional, acredito eu, precede essa votação na Assembleia Legislativa, né, uma análise em audiência pública, uma, duas, três audiências públicas, para que realmente o tema possa ser debatido junto à população, junto à sociedade, junto aos poderes e posteriormente for apreciado, deve ser apreciado a Assembleia Legislativa. Quer dizer, o processo está inverso, né? Salvo engano, é inconstitucional você, de certa forma, não ouvir a sociedade civil primeiro, que é a parte mais interessada nesse processo todo. Não, o governo encaminha de forma célere um projeto de lei, né, para o legislativo, para que vote urgentíssima essa questão da mudança do modal. Aí eu lhe pergunto, vota com base em quê? Tem projeto BRT? Tem o traçado já do BRT? Tem as vantagens pontuais e claras do BRT com relação ao VLT? Ou os deputados estão votando no escuro? Estão votando com base em uma vontade do Executivo, né? Apenas para atender à vontade do Poder Executivo. Quais os interesses por trás exatamente da mudança desse modal? Me parece bastante simplista ou argumentos bastante frágeis por parte do governo, né, essa tentativa de mudança de modal. Nada consistente que realmente pudesse trazer algo que pudesse convencer a população em audiência pública primeiro, para que realmente isso pudesse acontecer. Mais uma perguntinha. Com relação ao plano de desapropriações, com o BRT, se é que existe um projeto, e eu espero que exista, porque como é que aprova um projeto de mudança de modal sem projeto, né? Como é que vai ficar a questão das desapropriações? Quanto é que o governo vai ter que arrumar de recurso para isso, né? Ah, mas o BRT ele é muito mais vantajoso que o VLT por conta de ser mais barato. O VLT é muito caro, o VLT tem um custo de energia muito alto. Mas o custo mais alto do VLT é a energia, mas hoje sabe-se que o ICMS da energia é de 27%. O governo tem isso como ferramenta exatamente para negociar junto ao VLT, junto ao consórcio, à empresa que vai operar o VLT, justamente uma forma de subsídio para que a passagem seja mais barata, tentando fazer uma compensação com o imposto do ICMS da energia. Existem vários caminhos. Houve alguma intenção, algum interesse por parte do governo de achar um caminho que pudesse, sobretudo, primeiro, viabilizar o VLT para depois pensar na mudança do modal? Eu não vi isso até agora. Até agora não vi exatamente isso. Ficou muito mais fácil e muito mais cômodo para o governo do estado optar imediatamente por um outro modal, apenas garantindo que o outro tem muito mais vantagens, que, a meu ver, olha no retrovisor, né?
enquanto o mundo todo busca novos modais que, sobretudo, sejam sustentáveis, ecologicamente corretos, aqui ainda estão fixando a ideia de se ter ônibus, pneu e bateria de lítio, que sabe-se que a cada 5 anos você precisa trocar. Por trás de um BRT existem milhões uma fábrica de gastos, né? Que necessariamente no VLT você não terá esse gasto todo. Então, eu estou levantando esses questionamentos, porque eu acho importante a sociedade saber, né, que algumas respostas precisam ser dadas por parte do governo. Desapropriações e projeto BRT. Eu não acredito e não quero acreditar que a Assembleia Legislativa está aprovando uma mudança de modal tão importante que interfere na vida do cidadão sem a anuência da sociedade civil, tá? E sem projeto. É isso. Concordo plenamente contigo. Eu só temo também o fator elefante branco, né? Temo que numa hipotética decisão pelo VLT, como que vai ficar isso? Né? Pelo BRT? Não. VLT. Se tiver, digamos que... mantendo o VLT. Que mantenha o VLT. Esse VLT, além de ser inflexível, ou seja, não oferecer flexibilidade, que ele vai vir lá do aeroporto, vai seguir aqui para o terceiro do comando geral, depois vai para... Só que ele não entra nos bairros, né? Mas isso é uma bobagem. Não estou defendendo nem A nem B. Mas, Coelho, seguinte, que Paulo, isso é uma grande bobagem. Eu já vou te interferir, porque isso é uma grande bobagem. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que o VLT, Paulo, o VLT no mundo todo ele é troncal, ele é um tronco, ele recebe dos ônibus a demanda dos bairros. Entendeu? Ele recebe dos bairros, entendeu? E trabalha nas principais vias verticais e horizontais. Tá certo. Simples assim. Tá entendendo? E outra, ele atende, para você ter uma ideia, 3 vezes mais demanda dos bairros do que com o BRT. O BRT precisa ter 40 ônibus a mais para você atender a mesma demanda. Sim. Você está entendendo? Quer dizer, então o problema são não os prós e contras, né? Sabe? Então é isso que eu queria saber. A única coisa que eu preciso de entender é sobre isso. Se não vão ficar... Se fosse um VLT, teríamos o elefante... O Lúcio foi um gesto aqui, eu tenho que terminar aqui o comentário, porque na verdade é do professor. Mas estou dizendo só isso. A preocupação de não tornar um elefante branco, ou seja, ficar aí com uma enorme estrutura aí vazia, sem atender a demanda. E o preço que eu fico preocupado também. O preço, a chave do preço está na negociação com a energia, com a Energisa. E nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Nós vamos falar do Congresso brasileiro e vamos falar lá do Congresso americano, que foi invadido sob orientação do tirano Donald Trump. Nós voltamos daqui a pouco.